O Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 3 da Volta do Espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. A alma após a morte, questão 150. Pergunta de Allan Kardec. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Resposta: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Questão 150A. Como comprova a alma a sua individualidade uma vez que não tem mais corpo material? Resposta: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Questão 150B. A alma nada leva consigo deste mundo? Resposta: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Comentário do Espírito Miramês para essa questão 150. Um ser à parte. É isso que os desencarnados desejam sempre afirmar para os que estão na terra, presos em corpo de carne, que a alma conserva depois da morte a sua individualidade. Quando ela descobre que não morreu, a sua alegria é intensa e a sua esperança é maior. Desperta em seu coração um desejo ardente de voltar ao convívio familiar, bem como com os seus amigos, e dizer que ninguém morre, que a vida continua com amplitude que os humanos por vezes desconhecem. Acontece muitas vezes o aparecimento do que partiu para seus entes queridos, ou, quando não consegue isso, há alguns familiares que guardam fortes lembranças daquele que seguiu da espiritualidade. Essas provas surgem todos os dias em locais variados, mas o aparecimento de espíritos aos desencarnados se registra em quase todos os lares, e isso ocorre em todos os tempos da humanidade. O corpo é um instrumento cujo usuário é o espírito. Uma vez abandonado pelo espírito, o corpo fenece, perdendo toda a sua capacidade de comunicação com os outros. O físico perde sua forma, desfazendo-se e voltando ao mundo de onde partiu, para tomar novas formas, onde for chamado pela natureza. A alma não perde sua individualidade. Ela abandona suas vestes carnais e permanece em outro corpo sutil que lhe é próprio para a continuação da imortalidade. O que chamamos com muita propriedade de espírito é o seu instrumento de comunicação no mundo em que habita. Às vezes, permanece com a forma que tinha quando encarnado, mas pode mudá-la usando a capacidade espiritual que a sua posição no mundo fez adquirir. O corpo espiritual é sensível ao pensamento do espírito, que pela vontade pode transformá-lo como desejar. Se for chamado para trabalhar e mesmo renascer em outro mundo, o espírito deixa o perispírito condizente com o ambiente em que viveu e formar-se-á outro, de acordo com a natureza do planeta que deverá habitar, para estar ligado à lei de harmonia daquele planeta que lhe servirá de casa por determinado tempo. No entanto, devemos compreender que os corpos dos espíritos são diversos. Quanto mais ascendem em evolução, mais corpos surgem como instrumentos da sua engenhosa personalidade.
As percepções crescem pelo crescimento dos seus aparelhos espirituais. Ainda é cedo para que possamos compreender o valor e a necessidade dos corpos espirituais da alma. Se já conhecemos alguma coisa nesse sentido, ainda estamos no período preparatório da sabedoria espiritual. A natureza pede parcimônia nos conhecimentos, porque a verdade surgirá pela maturidade dos que a procuram. O seu maior serviço é libertar as inteligências, doando a sabedoria e fazendo-se presente nos corações como com amor. O que os homens precisam saber, e alguns já conhecem essa verdade, é que ninguém leva para o mundo espiritual o que possui de bens terrenos. Os verdadeiros valores que se carrega consigo são os valores morais. É nesse sentido que o Evangelho cresce, por ser ele o maior celeiro de vida a nos ensinar e ajudar a despertar os talentos em nossos corações. Então, a nossa individualidade torna-se um sol diante da vida.